Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Oi, pessoal, navegantes. Oi, pessoal do História em Casa. Oi, Leia, tudo bom? Boa noite. Também acho tema ótimo, pessoal do História em Casa, muito bom. Boa noite, pessoal do Ceafro. Oi, dona Victoria França. Quinta-feira é nós, hein? Estou aguardando a senhora. Olá, Rosa, boa noite. Oi, não dei boa noite, pessoal do Ceafro. Boa noite, todo mundo. Oi, Fernandinha, tudo bom? Boa noite. Esperando só a nossa convidada de hoje entrar. E aí a gente começa. A nossa live de hoje. Ô Rosa, é você? Rosa, é a Aline? Peraí, deixa eu chamar então. Não, ô Aline, você tá entrando pelo celular, né? Eu não vou conseguir te chamar, você precisa entrar pelo telefone. Aí aqui aparece pra mim que não consigo te convidar pra live. Só pelo telefone mesmo. Não sei porque o Instagram faz isso, a gente tem que reclamar com o Zuckerberg. Por que faz isso? Agora sim, pronto. Já convidei, agora você aceita aí, Aline. Aceitei. Oi, Aline, boa noite. Tava com dificuldade. Boa noite. Boa noite, é porque no computador todo mundo faz isso. Não entra, eu não consigo convidar. É. Só pelo telefone, não sei por que é Eu não assim. sabia. Entendeu? Eu queria fazer no Que computador estranho, também, né? mas não dá. É estranho, né? Dá Tá, pra ok. ver, mas não dá pra É. fazer. Entendeu? Pois é, Zuckerberg tem que melhorar isso aí. Reclamar com ele. Entendeu? Olha só, Aline, a gente sempre dá um tempinho antes, só pro pessoal ir entrando. E aí a gente começa, tá Tá. bom? Tá, Aline, como ok. é que tá sendo essa quarentena? Nossa, começo por onde? É bem difícil, né? E sem contar tudo que a gente está vivendo politicamente, né? No nosso país e com as nossas políticas e as nossas necropolíticas, né? Tá sendo bem difícil. Eu acho que o convívio social e o contato agora tem me marcado muito, assim, tenho sentido muita saudade dos colegas, né? Inclusive na academia, da troca, dos afetos.
dos diálogos, né? Inclusive falta daquelas salas frias do IFIX, né? Eu Tem isso, também, eu também tenho nossa, sentido tem falta. Falta assim de tido muita encontrar falta. pessoas, sabe? Encontrar, abraçar, entendeu? E é É, engraçado que até então eu achava que eu era super antissocial, que eu não saía muito. Aí agora eu eu me dei também. conta que não. Me dei conta que eu sou super sociável, eu saio pra caramba. É. E dá uma E saudade a gente também. fica nessa coisa da telinha, né? E não é a mesma coisa de você estar em Não é. contato, em debate, lendo. A gente está lendo, né? E debatendo o que a gente faria em sala de aula, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é, E não vai tem ser. fazendo. Não, não vai ser. Por mais esforço que a gente tenta empreender, não vai ser igual, entendeu? Até porque não É. foi planejado para isso, né? Porque ensino à distância, ao Uhum. contrário do que as pessoas acham, que é a mesma coisa que ensino remoto, não é. Ensino à distância é uma modalidade prevista em legislação, então ela tem todo um planejamento, um viés pedagógico destinado para aquela atividade. E o que está tendo agora assim, são medidas emergenciais de ensino, né? Então, a gente vai estar tentando suprir uma necessidade de forma muito reativa, não tem planejamento. Uhum. A gente nem estava tendo aulas, né? Mas a gente estava produzindo alguns encontros mesmos, né? De pesquisadores, de pessoas que estão estudando e mesmo para não ficar parado, né? Continuar lendo, fomentando coisas, dividindo, né? Tendo esse contato com os colegas. Mas mesmo assim, o contato, o tato mesmo, o afeto, o que se propõe, né? De intersecção, de troca que acontece numa sala, né, que acontece num espaço público, que acontece na rua, né? É bem diferente de você estar na frente de uma telinha o tempo todo, o dia todo, e às vezes isso me cansa, assim. Parece que não é o É, mesmo trabalho que você desenvolve, né? E não, é parece que verdade. a carga é, assim, dobrada, né? O cansaço parece dobrado. Não, assim, o cansaço é dobrado, né? Porque a gente acaba extrapolando nossa carga diária, né, de trabalho. Uhum. Justamente porque a gente fica pensando, poxa, não tem aquele tempinho do metrô, aquele tempinho do trem, então dá para dar uma esticadinha e fazer determinada atividade. E aí a gente vai ver, tá fazendo mais de 8 horas de trabalho. Né? E é cansativo. Até assim, postura em reunião, É. a linguagem corporal, você não tem. Então, a gente se comunica com o corpo todo, não é só com a fala. Entendeu? Na reunião presente, isso se mostra. Na reunião online, isso fica retido, não é possível você perceber os códigos de linguagem das pessoas através da expressão do corpo, Não. né? Assim, então, assim, é uma outra forma de linguagem que a gente não estava preparada a ter. Então, assim, está sendo desafiante para Não, todo nós não mundo. estamos, Mas, né? assim, eu fico mais. É verdade. E mais preocupante ainda com crianças, né? Eu fico mais, assim, sensível com criança. Você tem filho, Aline? Não, não tenho, mas eu tenho muitas crianças próximas, assim, né? Tenho irmãos da minha namorada, sobrinho, tenho sobrinha. Então você vê assim que é desafiador para eles e para as mães também, né? Desafiador no sentido tecnológico, né? Da ausência da sala de aula, do contato com o colega e que está sendo transposto, transferido para um celular, para um jogo, né? E você ter que lidar com isso, você mostrar outras propostas, né, de interação, bem desafiante, assim. Não ainda E, mais e né, que né, na educação básica, né, a parte social da aula é fundamental, né? Acho é que a gente na fundamental, pós-graduação ainda nem tão, mas assim, na educação básica, isso é fundamental, especialmente, é parte do componente de formação, né? Essa parte social da aula. os limites, né?
os horários. A criança precisa. Eu dou aula para ensino fundamental, né? Então, essa faixa etária de 8 a 10 anos, de 6 a 10 anos, e é fundamental o espaço, o convívio social que eles têm dentro da escola. Eu acho que a gente já deu um tempinho, a gente pode começar. Eu vou me apresentar formalmente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do Gabinete da Direção, eu sou pedagoga, né, formada pela UF. Trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora do IFIX. IFIX, para quem não sabe, eu falo repetidamente, às vezes esqueço que tem pessoas de fora. IFIX é Instituto de Filosofia e de Ciências Sociais da UFRJ, é uma unidade dedicada aos estudos de ciências humanas, ciências sociais, né, como filosofia e ciências sociais. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é que os alunos dos nossos programas de pós-graduação possam vir aqui apresentar seus trabalhos de tese e dissertação de uma maneira assim, de maneira acessível para um público mais amplo, além dos muros da nossa unidade, da nossa universidade. Nossa convidada de hoje é a Aline Rosa, que é doutoranda em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ e é orientanda da minha chefe, que é a professora Suzana, né, de Castro. É verdade. E o título da pesquisa da Aline é Pensando o Feminismo Anti-Imperialista, uma estética, ou práticas de uma estética e experiência decolonial. Então, Aline, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o convite, fiquei muito satisfeita quando você aceitou. E eu acho que vai ser uma live muito enriquecedora para todo mundo que se interessa por essa temática. Obrigada pelo convite, Patrícia. Para quem me conhece, eu tenho muita dificuldade de falar assim, sobre o que eu escrevo. Acho que eu escrevo melhor do que falo, inclusive. Mas eu abracei esse desafio. Inclusive, eu acho que a gente tem que ter mesmo mulheres falando sobre suas teses, né, trocando com outras mulheres. E essa visibilidade dentro da academia é muito importante. E eu quero também te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que está sendo muito bacana essa troca e esse afeto na pandemia, né, entre os colegas, né, está sendo bem legal, assim, tenho acompanhado, tem sido bem bacana. Eu tenho gostado muito das lives, especialmente com os alunos, que eu aprendo bastante, especialmente filosofia, né? Que eu não canso de falar aqui, que durante toda a minha trajetória eu meio que deixei filosofia um pouquinho de lado e sempre caminhei um pouquinho para a sociologia da educação, que é o que eu adoro, né? E aí acaba a filosofia, eu fico meio boiando e tal, e os alunos de filosofia tenho percebido que fazem esforços didáticos sérios para que outras pessoas compreendam. E eu acho isso muito bacana. Eu acho, na verdade, lindo assim, a querer mostrar o que eles produzem numa linguagem que qualquer pessoa que não esteja nem vinculada possa entender que como que aquele tema é importante para a gente como gente, sabe? Né? Falar, nossa, que reflexão importante você está trazendo para mim. Né? Então, eu fiquei encantada com a forma que os alunos, especialmente filosofia, eles trabalham, eles vêm aqui e explicam o tema. A galera nova tem, né, tido um trabalho muito bacana, inclusive de desmistificar a filosofia como uma coisa super difícil, né? A filosofia para os intelectuais, para os academicistas. E tem uma galera fazendo um trabalho muito bacana, inclusive que está dentro de sala de aula, que tem contato, né, com o saber, com filosofar dentro de sala de aula, que não necessariamente precisa ser uma coisa enrijecida, difícil, né? Verdade. De 2000 anos atrás. Com certeza. Aline, vamos começar um pouquinho falando da sua trajetória acadêmica, né? Eu sei que você está no doutorado lá no PPGF, mas onde você fez a graduação, o mestrado? Conta um pouquinho. Eu fiz a minha graduação na PUC do Paraná, com bolsa de 100% do ProUni. Eu sou do Rio, sou de Belford Roxo, daqui. E a minha família foi para lá, né,
no período do FHC, 2002, e foi procurando emprego mesmo. E eles acabaram ficando e eu retornei, né? E eu, na minha graduação lá, eu tive bolsas para desempenhar alguns projetos super bacanas, todos voltados para o ensino de filosofia e trabalhando com material didático, com produção de material didático. Nessa época eu pesquisava sobre Foucault e as linhas, né, da micropolítica do Foucault e as relações de saber e poder envolvendo ensino. Eu trabalhava com o ensino médio e também ligado à esfera da arte como um corpo devir, um corpo, né, e suas lacunas, que o Foucault traz muito isso para o seu trabalho, trabalha muito também com uma didática muito próxima da arte, né? Que depois Deleuze também vai trabalhar nessa linha também, né? Nesse caminho. Eu sou da arte também, eu sou formada em dança, dança contemporânea e africana, né? Cheguei a estudar na UFRJ aqui no Rio também, com um curso de licenciatura, e aí eu venho fazendo essa costura, né, entre a filosofia e a arte que resultou assim num processo de dar aula bem meu, assim, digamos, né? E que eu levei, que consegui trazer a arte para junto da filosofia, né? Num processo muito deleuziano do devir criativo, né? Do corpo sem órgãos, né? E dessas estruturas todas com a arte pop, né? Nesse caminho, assim. E aí eu voltei para o Rio em 2012 e fui fazer o meu mestrado em filosofia e educação no Cefet. Era, se eu não me engano, o primeiro Primeira turma. grupo, assim, né? Primeira turma, é. Primeira turma desse mestrado, é um mestrado profissional. E foi muito bacana, assim, que aí eu tive contato com o Cepas, ele foi meu orientando. Na época a gente estudou essa parte de Deleuze, né? E junto com a pop filosofia. E o meu co-orientador foi o Charles Feitosa, que a gente conseguiu desenvolver um trabalho super bacana também, que resultou numa produção de um material didático, de um jogo de cartas envolvendo perceptos, né, da filosofia deleuziana com afetos da arte. Então foi muito bacana, assim. E era um tempo que eu dava aula no estado, então todo o processo de produção desse material e dessa prática foi desenvolvida em sala, né? E aí, quando eu acabo o mestrado, eu saio do estado, eu vou dar aula como professora substituta no Pedro II, que foi um trabalho importantíssimo, assim, para minha trajetória acadêmica também, o contato com as professoras de lá, né? Lá se tem um estudo decolonial feminista muito bacana, né? Com, assim, professoras mulheres que vêm desempenhando um trabalho muito legal. E aí foi também em sala de aula que eu desenvolvo o meu projeto de doutorado, que foge um pouco da temática que eu tinha na educação, né, e arte, e eu começo então a desenvolver um processo de reflexão sobre a temática de gênero e sexualidade, que é muito resultante de dentro de salas de artes e oficinas, e a gente acabou criando um grupo de estudo nesse tema também, que foi um processo assim muito bacana para o desenvolvimento dessa tese, assim. Basicamente foi É isso. isso. É interessante, eu fiquei um pouco curiosa sobre essa questão do feminismo anti-imperialista e agora vamos então falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Quais são os objetivos que você estabeleceu, né, para o seu trabalho? Em que estágio você está? Você está no terceiro ano, segundo ano do doutorado? Eu estou no segundo ano. Segundo ano, Estou no ok. segundo. Você estabeleceu quais objetivos de pesquisa, que questões você está buscando responder dentro dessa temática? Então, quando eu entro no mestrado, eu entro investigando
a teoria queer, né? Os processos, né, de performatização de gênero e de sexualidade a partir de Judith Butler. Como eu venho desenvolvendo um processo, né, de filosofia, relacionando filosofia e arte, performática, também um processo muito ligado à minha vivência com a dança, com a filosofia, eu começo a pesquisar alguns coletivos no Rio e fazer parte de alguns coletivos que trabalham com performance de gênero. E também no Pedro II, com produção de um material audiovisual com os alunos que trabalham também a questão do gênero e do devir, né? E nesse processo eu começo a pesquisar Butler e faço um projeto relacionando, que hoje já mudou muito, inclusive o tema mesmo da minha tese já mudou sei lá quantas vezes. O Normal. título não o tema é o mesmo, mas o título e talvez a abordagem hoje seja outra. Mas eu inicio utilizando os conceitos de performatividade de gênero da Butler, né? E o conceito queer, que não é propriamente da Butler, mas que ela vem estruturando, né? Mas que existem outras pessoas né, que estão falando sobre a teoria queer antes dela também. E o que me traz, assim, o que eu me apego dessa proposta dela é o que ela traz como gênero, como atores, né, como performance. Atores que experienciam a sua vivência e, a partir da sua experiência, eles atuam como coletivos, como uma ação compartilhada a partir de uma experiência própria. Então, ela traz o gênero como um construto social e não como um biológico. E isso foi, assim, palco para a construção da tese, né? Só que chegando no doutorado, eu tenho contato com colegas, uma, inclusive, muito em particular, que me apresenta a teoria queer, com C-U-I-R, né? Colonialista, da Colômbia, que tem coletivos na Colômbia, no México, né? E ela me apresenta esse grupo que se chama Rota Cola Mariconas, né? Que é um grupo de ativistas feministas, trans, lésbicas, que trabalham com a teoria queer, mas numa proposta anticolonialista, né? Que, inclusive, o conceito queer, né, do inglês, ele é não traduzido porque a Lugones vai dizer que é intraduzível, mas que é, então, apropriado ou usado de uma forma, a partir de uma prática decolonial que se estabelece, então, chamar de queer com C-U-I-R, e que vai falar desses corpos, né, transexuais, lésbicos, né, o que ela chama, né, de corpos intraduzíveis, né, numa proposta de pensar a teoria queer e a teoria de gênero e sexualidade a partir desses corpos do sul américo-latinos, né? E que é uma proposta, né, de todo o feminismo decolonial. E é então a partir desse coletivo que eu. E com a Suzana, né? Eu tenho contato com a Suzana assim que eu entro no doutorado, eu tenho contato com ela, e aí ela vai me trazer a Yuderks, a Collins, né? A Hill Collins e a Lugones, né? Então, a partir desse palco, dessas performatividades que eu encontro na Butler, eu migro então para uma nova epistemologia, digamos assim, que é a epistemologia decolonial do Sul Américo-Latina, ou como a Lélia Gonzalez chama de amerifricanas,
que é produzir um saber, né, desconstruído do que a Lugones vai chamar de sistema colonial, sistema moderno colonial de gênero, né? O que a Lugones vai dizer é que não basta apenas identificar o gênero como um construto social não biológico, mas é importantíssimo perceber que o gênero faz parte de um pilar que é construído a partir do capitalismo moderno colonial e que nós ainda sofremos marcas, né, feridas dessa colonização, né? Que isso não acaba com a construção da nova república, com o fim da escravatura, né? Na verdade, essas feridas que a Grada Quilombo vai chamar, né, de feridas coloniais, elas permanecem, e permanecem inclusive dentro da academia, né? Como um racismo epistemológico, né, que a gente vai chamar de epistemicídio, né, como Judith Butler e outros teóricos da teoria queer são muito bem quistos e entram na universidade, né, e como Lugones, Wilderks e Sayarque Valência, né, não se fala, e como, né, se dá uma visibilidade para uns, por mais que não sejam os brancos europeus, mas são, né, a Butler, ela não é branca europeia, ela é uma judia nos Estados Unidos, mas ela tem todo, né, um holofote, né, na cultura americana, e as pensadoras feministas decoloniais que estão fazendo uma filosofia, digamos assim, reversa, né, uma filosofia muito ativista, elas não são colocadas nesse palco, elas não são faladas, né? E aí é isso, assim, hoje na minha tese, eu continuo produzindo, né, pesquisando a performatividade de gênero como atores que se constroem a partir de suas experiências, mas uma experiência decolonial, Américo-Latina, do sul para o sul, digamos assim, né? E pensando o gênero como inscrito num sistema colonial moderno que estrutura todas outras demarcações como heteronormativas, como patriarcais, e que são pilares desse capitalismo, o que a Sayarque vai chamar de capitalismo gote, né? Que é o capitalismo selvagem, e que não é possível falar de gênero sem falar desse sistema opressor, né? A Lugones, ela vai partir do Quijano, que fala sobre colonialidade de poder, e ele coloca a questão racial como um produto dessa colonialidade de poder, né? E ela vai partir muito dele, né? Da proposta, né, teórica dele. Mas ela vai dizer, bom, não só a raça, né, que está inscrito nesse sistema, mas a questão sexual, a questão de gênero também, né? Que vai aí confrontar toda uma experiência de uma mulher que não se inscreve na mulher branca europeia, né? E que não se inscreve na mulher heteronormativa, que não se inscreve na experiência da mulher negra americana, por mais que nós tenhamos muitos pontos em comuns com a necropolítica que acontece nos Estados Unidos, o sistema carcerário, mas não é a mesma experiência, né? E a Lugones e a Wilderk vão trazer essa proposta, né? Vão trazer, né, essa frente, vão falar sobre a mulher migrante, né? Vão falar sobre as mulheres camponesas, e que uma agenda, né, feminista, digamos assim, universal, vê essas mulheres como vítimas,
como oprimidas, né, camponesas, sem estudos, sem... E, na verdade, muito pelo contrário, essas mulheres elas têm uma organização coletiva, existem as organizações quilombolas, né? Existe toda uma organização da mulher latina que não se inscreve numa agenda feminista, assim, digamos, universal, né? Mundial. Essa é uma pergunta que eu tenho, eu fiquei quando eu li o seu tema, porque veja bem, eu escuto a falar, né, do feminismo, feminismo liberal, radfem, né, que é feminismo radical, Uhum. feminismo negro, feminismo interseccional. O feminismo anti-imperialista é uma das vertentes como essas que eu citei agora? Então, não querendo dividir, né, o movimento feminista, né? A proposta decolonial não é criar uma outra vertente, né? Não é, mas é uma nova forma epistemológica de pensar o, a própria questão de gênero, o próprio feminismo e a organização e produção de um saber que é do fora e não do central para o dentro, né? Então, você não vai mais buscar fora embasamento para as experiências que essas mulheres vivem, né? Você vai, então, tentar olhar, né, para as experiências e para o cotidiano, para a vivência dessas mulheres, né? Como a Lugones, ela, uma das pessoas que ela se embasa teoricamente e leu muito, cita, é a Hill Collins. E a Hill Collins, ela vai dizer, né, que é a partir do autorreconhecimento, da autoavaliação, a partir das experiências do cotidiano mesmo dessas mulheres, que se constrói, né, uma frente, que se constrói uma ação, né? E nesse processo, pensar gênero requer pensar um gênero racializado também, né? É pensar um racismo epistemológico, é pensar a mulher preta, a mulher indígena, que sofre uma racialização, que não sofre apenas opressões categóricas advindas das questões de gênero e sexualidades em relação ao homem, mas sofre também questões raciais advindas dessas relações, né? Então, quando você fala sobre um pensamento feminista anti-imperialista, antirracista, é exatamente perceber essas intersecções, essas categorias de uma mulher que não está inscrita no centro de uma agência feminista, né? Porque de que mulher nós estamos falando, né? E que essa mulher, na verdade, ela não existe dentro dessas categorias, né? Porque ela não é a mulher branca, ela não é a mulher negra americana, né? É a mulher latina, indígena, americana, né? Africana do Sul, né? Que tem suas vertentes, né? Então é isso, assim, quando você fala de um feminismo anti-imperialista, é justamente cachorro do meu vizinho, desculpa, gente. É justamente perceber que dentro do próprio feminismo existe um saber que se apoia no imperialismo eurocentrista, que se apoia no imperialismo de raça, no imperialismo propriamente da academia. É nesse sentido. Mesmo a todas as vertentes, assim, que não sejam a vertente liberal, né? Tipo, por exemplo, o feminismo negro, ele também estaria ancorado nesse tripé imperialista e colonialista?
Não, na verdade é do propriamente do feminismo negro americano que surge as vertentes, né, decoloniais, que depois a Derkis vai chamar de descoloniais, né? Então, é com Bell Hooks, Hill Collins, McClintock, que vai se propor um pensar gênero que envolva categorias também de raça e que estão dentro desse imperialismo universal, moderno, patriarcal, europeu, né? Porque a própria Bell Hooks vai dizer que não há como pensar raça sem pensar questões de gênero e não há como debater questões de gênero sem enfrentar as questões de raça, né? Então, é desse pensamento, né, do feminismo negro que vai se construindo esse feminismo subalterno, decolonial, américo-latino, né? O que se propõe a partir dessas experiências dessa mulher latina, brasileira, colombiana, mexicana, que se produza um conhecimento a partir dessa experiência, né? Assim, veja, eu tenho uma pergunta, né, como eu te disse, o seu tema me causou interesse, eu fiz umas perguntas aqui, né, por curiosidade, de repente pessoas podem compartilhar minhas dúvidas também. Veja bem, assim, como é que a gente pode, como é que o pensamento feminista, anti-imperialista, pode não se contaminar quando construir uma estética decolonial com as consequências do colonialismo? Como é que a gente faz para romper os efeitos do colonialismo na construção de uma estética decolonial? Isso é um tema muito recorrente, né, do pensamento feminista decolonial, né, que é uma das grandes perguntas da Lélia Gonzalez, né, que é como romper com a neurose brasileira, né, que essa neurose, né, proveniente do racismo, né, dessa ferida colonial, ela persiste até hoje, né, a gente vê isso no racismo cotidiano, né, no racismo nas brincadeiras, no racismo estrutural, né, não, e também institucionalizado. E como que você rompe com essa neurose, com esse processo de ferida, que é uma ferida que está aberta ainda, né? A gente vê, inclusive, no sistema que a gente está vivendo político, né? Não há como a gente negar que essa ferida ela existe, né? Segundo o que eu venho assim lendo dessas autoras, elas propõem uma autoavaliação e um auto-reconhecimento, né? Ou no sentido de rompimento com essas figuras, com essas normas, com essas modulações de um sistema opressor que é introjetado, né, nesses corpos. Esse rompimento, essa fuga, ela se dá pelas autodefinições propriamente desses grupos, desses indivíduos, né? Como? Quando eu percebo, a partir das minhas experiências, por exemplo, vou dar um exemplo que é um exemplo que a Hill Collins dá, né? E que a Bell também vai tratar desse tema. Quando uma doméstica, uma mulher negra, ela entra numa casa branca, né? Quando ela cuida dos filhos, chamados filhos brancos, né? Dessa mulher, quando ela está dentro dessa casa trabalhando, né? Que infelizmente a gente tem ainda muitas domésticas, né, negras trabalhando em serviços, inclusive, que a gente tem visto brutais, assim, devastadores, né? A gente tem denunciado isso, mas isso para Hill Collins e para Bell é um processo de o que ela chama de outsider, que é o dentro, que é de fora, né? O estrangeiro que está dentro. Nesse processo
né, dessas mulheres que estão dentro e vivenciando a- aquelas duas experiências, que é estar naquela casa e não pertencer àquela casa e ao mesmo tempo ser de fora, é nesse processo digamos, dualidade, de convergência, que ela pode ter a experiência de se autodefinir como o não, aquele, e perceber essas opressões, né? Ela está ali num lugar, digamos, de privilégio da sua própria percepção das violências de gênero, violências de raça, violências de classe, das suas próprias opressões. É quando isso acontece nesse autoconhecimento, nessa autoavaliação, que se pode, então, pensar numa cura de uma ferida, numa outra proposta, numa ação que é assim, que para minha pesquisa, é o mais importante de um feminismo decolonial, porque não se inscreve muitas das vezes dentro de uma agenda feminista. Porque muitas dessas mulheres, elas não têm esse acesso, né? Inclusive, muito da linguagem da academia feminista, elas não são voltadas para essas mulheres, né? Então, o que a Rio vai colocar, né, é que sempre há o processo de construção, de potência transformadora, de ação, né, de revolta, de luta, inclusive, que não necessariamente requer uma agenda feminista, sabe? Esses processos, essas, é, esses movimentos, essas lutas podem estar dentro das casas, podem estar nos convívios de trabalho, não colocando isso como uma coisa muito simples, assim, né? Não é simples, né? Não é como uma coisa boba, mas é que esses processos de transformação social e de agências podem se dar, inclusive dentro dessa autoavaliação, autoafirmação que se dá nesse impasse entre o dentro e fora. Tem uma Não sei pergunta se eu aqui fiz. da Suzana Moreira, que eu achei bem legal, que eu também às vezes fico me perguntando. Ela perguntou: decolonial e descolonial, qual a diferença? Isso assim, tem algumas teóricas que vão falar sobre essa proposta, assim, né? A Suzana, inclusive, estava um dia desses falando numa live sobre isso, mas basicamente são nomenclaturas, assim. Primeiro se utiliza o nome decolonial de você não, num sentido de que você não pode descolonizar aquilo que já foi colonizado, né? Então, aí o Derks ela vai trabalhar com o sentido de decolonialidade, né? No sentido de você produzir algo a partir disso, né? Nós somos, digamos assim, criados, né? No sentido de nossas transformações vêm de um sistema moderno colonial, né? Isso não tem como ser negado, essas estruturas elas estão aí, né? Tanto que a gente fala em feridas coloniais. Então, para mim, pensar numa decolonização, no sentido de produzir algo a partir disso, é melhor do que pensar num desmanchar algo que se foi feito, que a gente não tem como descolonizar aquilo que foi colonizado, né? A gente tem como produzir outras ações, outras experiências de vida, outros processos que se decorreu desse. É mais ou menos por aí. Nossa, eu achava que eram sinônimos e que se eu vejo muito por aí utilizando como sinônimos.
E eu achava que era a mesma coisa, mas... Não, eu acho que eles são sinônimos, assim, mas eu posso também não ter tanto aprofundamento nessas duas nomenclaturas, assim, né? Mas eu acho que eles estão querendo, sim, propor um movimento feminista, que é um movimento que não são diversos, né? Não são divergentes, eles são sinônimos, podemos dizer assim, mas são duas formas de chamar diferente, talvez. Uhum, É mais como nomenclaturas mesmo, assim. uhum. Escolher usar essa nomenclatura, escolher usar. Entendi, entendi. Aline, nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os alunos. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de filosofia e para a sociedade como um todo? Ah, que pergunta! Olha, isso são questões assim que eu já vinha me deparando ao longo da minha trajetória como pesquisadora e como aluna de filosofia e que talvez nunca tivesse lugar para colocá-las assim, né? Nunca tivesse essa oportunidade de estar discutindo questões, coisas que sempre permearam a minha existência, né? Eu sou uma mulher, né, que vivencia essas intersecções, né, que vamos chamar assim de categorias, mas não é essa, inclusive o conceito de categoria, né, não é bem apropriado, mas que vivencia isso, que vem, né, de uma família de pais, né, interraciais, né? Meu pai é negro, tem uma família, a parte do meu pai negra, minha mãe é de família nordestina, de pele mais clara, e, né, toda a minha experiência como mulher lésbica. Então, essas categorias, essas formas sempre perpassaram a minha pesquisa e a minha ação em sala de aula, né, minha experiência. E eu encontrei no doutorado acho assim, sou bem grata pelo IFIX, inclusive não sou da casa, né? Faço um caminho aí meio para chegar e encontrei, né, ali uma oportunidade de estar discutindo isso e é muito gratificante para mim, assim. Eu acho que além de pensar assim, o que vai ficar é possibilitar, né, essa discussão sobre um feminismo que é tão próximo da gente, assim, que é tão visceral, assim, né? O feminismo decolonial tem se tornado para mim assim, né, uma coisa muito próxima mesmo, né, que reflete muito, inclusive, né, as contingências que a gente vem vivendo, assim, né? E é isso, assim. Eu agradeço muito meus alunos que sempre tiveram, assim, foram sempre participaram muito desse processo e que me conduziram, assim, por caminhos da pesquisa muito importantes. E eu acho que isso também vai ficar para eles e é uma proposta também, né, de deixar aí, mas não penso assim num, num, assim, num legado, não. É difícil falar assim, né? Mas é isso, assim. Eu acho que o mais importante é estar tendo essa oportunidade de refletir, de colocar questões que sempre foram muito latentes, assim. Não, eu acho, assim, até eu já sugerindo o legado da sua pesquisa, que estou me atrevendo, eu acho que o legado Não. do seu trabalho é mostrar justamente uma outra perspectiva do feminismo, né? Especialmente fazendo essa conexão com o anti-imperialismo. Eu, né, fiz toda a minha formação há um tempo atrás e a gente não tinha essa discussão
de gênero tão aflorado. Hoje em dia a gente tem, né? Então, o Uhum. seu tema, ele contribui com a resiliência da temática de gênero num espaço que ainda é masculino, que ainda é Sim. branco, né? Então, ele deixa de legado para outros pesquisadores no futuro continuarem estudando, né? E consolida o estudo de gênero dentro do PPGF, dentro do IFIX. Então, acho que esse é um legado Uhum. do teu trabalho. E assim, com isso, eu agradeço muito a sua participação aqui. Fiquei muito contente, adorei a tua apresentação. Desejo um sucesso enorme na continuidade dessa Obrigada. pesquisa e espero poder ler sua tese em breve. Eu só quero dizer uma coisa, Patrícia, que eu não venho sozinha, né? E que tem um laboratório no PPGF, né, de feminismo decolonial que tem produzido muita coisa bacana, né? Que tem crescido muito. E eu encontrei, né, esse lugar que, né, vem com colegas e a minha própria orientadora, Suzana, e de mulheres que estão pensando muito a respeito do feminismo decolonial, né, no Brasil, que estão produzindo artigos e textos e materiais assim muito bacanas também. Uhum. Então, gente, olha, muito obrigada também a vocês que assistiram com a gente. Eu desejo uma ótima noite a todos. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV. Então, para quem quiser assistir depois, né? Quem não conseguiu, fica lá. Então, olha, gente, boa noite. Se cuidem e aproveitem a quarentena para lives. Amanhã nós vamos ter outra live com um convidado sobre o combate do coronavírus nas favelas cariocas. Então, não percam, gente. Um abraço, um beijão pra Obrigada, todos. tchau, tchau. Tchau.